Glórias a Deus. Santo é o Senhor Jesus. De Atos dos Apóstolos, capítulo 13, na palavra do Senhor. Pegamos o capítulo 12 da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Capítulo 12 da palavra do Senhor Jesus. Atos, capítulo 12. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor. Glórias a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor, capítulo 12 do livro de Atos, que diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregou-o a 4 quartetos de soldados para o guardarem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Só eu que estou lendo? Nossa. Senhor, Pai querido, Deus amado, Deus poderoso, Deus santo, Deus de nós. Te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem o Senhor feito em nossas vidas, Senhor. Mas aqui, ó Pai querido, Deus santo, a tua palavra, Senhor. E eu peço, Jesus Cristo, Pai da glória, Deus santo, fala comigo, Jesus, fala com a tua igreja esta noite, Senhor, por intermédio, Pai, da tua palavra, Senhor da glória, Deus santo, Deus de maravilhas. Porque nada somos, Pai, nada podemos derramar surigando da barra, Senhor, Senhor, Pai querido, Rassuri cantar, Rassuri, Rassuri canta, Rassuri canta, Baria, Rassuri da Bácia, Senhor, Pai da glória, Deus de maravilha, somos gratos, Senhor, por tudo, meu Deus, fala conosco, Pai, nesta noite, Deus, através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar e levar ao Senhor com as suas palavras, glória a Deus, Senhor. Adorar o Senhor. Glória a Deus, Senhor. Santo é o Senhor. A palavra do Senhor que o Senhor nos dá esta noite, glórias a Deus. A palavra do Senhor fala de perseguição, glórias a Deus. E fala, irmãos, a respeito de perseverança na oração perante o Senhor. Você que conhece a palavra de Deus, santo é o Senhor. Você sabe, irmãos, que a palavra do Senhor, o próprio Jesus, ele não disse que seria fácil para ninguém. Mas o que acontece nos nossos dias? Hoje o que nos falta é obediência a Cristo, obediência a Ele, obediência à sua palavra, obediência quando Deus manda nós fazer algo, quando nos manda a perseverar na oração, porque a oração, ela, irmãos, é a única coisa perante Cristo que nos faz ou nos mantém de pé perante Deus. Não queira um cristão dizer que não, eu estou
eu estou orando muito pouco, não, mas eu estou firme, não, mas eu estou... Não tem. Irmãos, o que falar desta maneira está mentindo para si próprio. Por quê? Porque você parou de orar, você começou então a se afastar de Cristo. E todo aquele que se afasta de Cristo, irmãos, ele não tem êxito na sua vida. Não tem êxito no que faz, não tem êxito na sua vida espiritual. E tudo para ele volta para trás. Então, pastor, não foi isso que lemos. Não, que nós lemos a palavra, que naqueles dias, nos dias de Herodes, glórias a Deus, ele começou a perseguir a igreja. Jesus Cristo já havia ressuscitado e ido ao céu. Mas os obreiros do Senhor, aqueles que Jesus deixou como obreiro, os apóstolos, eles começaram, irmãos, a incomodar a Satanás. Começaram a incomodar. Por quê, pastor? Porque eles começaram a fazer o que Jesus mandou eles fazer. Eles começaram, irmãos, pela basurianda lá você, cada vez mais descer a presença do Senhor. E aonde eles passavam, Deus operava, Deus fazia milagre. Aonde eles passavam, irmão, Satanás não ficava, irmãos, glória a Deus, eles Senhor. mataram a Tiago, irmão de João, e viram que o povo se agradou. E qual foi o povo que se agradou? Foi os próprios judeus. Quem eram os judeus? Era um povo escolhido, que Deus separou para ser um povo eleito. Nós estaremos nos mesmos dias de hoje. Não tem diferença se nós olharmos pela Bíblia Sagrada. Só tem uma diferença. Qual é, pastor? Os obreiros não estão fazendo como antes mais. Não estamos, irmãos, fazendo como Pedro, como Tiago, como João. Não estamos. Estamos deixando a desejar perante o Senhor. Nós saímos da nossa casa, muitas das vezes, nós viemos ocupar o lugar dentro da igreja. Mas não deveríamos adorar o Senhor. Obreiros, estou dizendo de obreiros da casa do Senhor. Por quê, pastor? Porque, irmãos, se nós estamos só para ocupar lugar, quer dizer que nós não viemos com o coração puro para adorar. Não. Você acha que Satanás se incomoda quando nós não fazemos o que é para ser feito? Não, também. Satanás se incomoda com a igreja, com obreiros, com aqueles irmãos que falam: não importa as minhas situações, não importa as minhas emoções, não importa como estou, importa que eu vou adorar. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Vou deixar de cantar a basurianda, a baixai, aquilo que Deus mandou eu fazer. Mas muitas das vezes eu sempre digo e sempre vou dizer: se nós, irmãos, não nos ensaiarmos para quem louva, não vai sair bem, você pode ter certeza. Agora eu falo para você que na sua vida pessoal você luta para fazer tudo perfeito, e quando é para Deus me oferecer de qualquer forma, porque eu conheço o hino, porque não, irmãos, não é assim. Nós, obreiros, pastores, nós temos que estar dentro da igreja, irmãos, atentos, com palavras aptas para incomodar o inferno. Não é da forma que estamos vivendo. Por que a igreja nos nossos dias está sofrendo tanto? Por que a igreja nos nossos dias está sendo tão envergonhada? Por falta da oração, por falta da comunhão com Cristo. Por que Satanás se incomodou com Herodes e mandou logo matar Tiago a fio de espada? Será que Tiago estava como nós, chegando na igreja, sentando? Não, irmãos. Aonde ele estava, Deus operava. Por isso que o inimigo se incomodou com ele. Não é de qualquer forma, irmãos, que Deus vai operando, não. Deus, ele não se agrada quando nós não temos obediência. Deus não se agrada quando nós não reverenciamos a Cristo. Se nós não saímos para adorar, fica em casa que é melhor. Eu não sei porque Jesus está falando desta maneira. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. O meu corpo está na igreja, mas o meu coração não está. Não adianta.
Você não vai ao Asturiano lá você agradar ao Senhor. Nós precisamos entender que se nós queremos já o trabalho do Senhor, nós precisamos buscar mais, nós precisamos descer mais, nós precisamos orar, nós precisamos buscar na vigilância, na obediência. Os cristãos de hoje não estão como o mundo, não obedece a Deus, ainda quer algo de Deus lá fora, ainda quer ser a diferença onde passa. Que diferença é essa? Se eu estou me falando com o mundo, só que eu teimar com Deus, ou obedecer a Deus, eu já me falei com o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Então, quando ele manda matar Tiago, o povo se alegra, os próprios irmãos judeus. Então, ele viu que era agradável aos olhos do povo a perseguir a igreja. Então, ele manda prender Pedro. E quando ele prende Pedro, a igreja despertava. Quando prenderam Tiago, a igreja estava dormindo. Mas quando prenderam Pedro, que eles viram que começou a perseguição sobre os santos, aí eles foram para a oração. Você vai ver a igreja de Cristo, ela está sendo obcecada por Satanás. A igreja, ela está sendo observada. Mas tem muitos dentro da igreja que já estão como alvo para Satanás. Muitos dentro da igreja já não inquieta mais Satanás. Por quê? Porque não faz mais como é para fazer. Porque não vive mais como é para viver. E nós precisamos mudar, nós precisamos começar a obedecer mais a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Porque Senhor. se Satanás se incomodou tanto com eles, é porque você vai ver a palavra de Deus, de quando Deus começa a operar através da vida de Pedro, era de tal maneira, irmãos, que as pessoas desejavam da mesma maneira que ia até João Batista, para receber de João Batista a oração. Quando João Batista foi preso e foi morto, Jesus começou o ministério, o povo ia atrás de Jesus para receber as mesmas obras. Jesus então morre, ressuscita e vai aos céus. Aí eles viram os discípulos, eles viram que os discípulos estavam também Deus operando da mesma forma. Então nós temos que calar a igreja. Só que aí as coisas mudaram, foram diferentes. Quando eles prenderam a Pedro, a igreja despertou e começou a orar. E começou a buscar a face do Senhor. Foram 16 soldados, irmãos, treinados para guardar um homem só. Por que o inimigo se inquietava tanto com Pedro? Para 16 soldados guardar um homem só. Não estou entendendo, pastor. Nós não inquieta Satanás, irmão, se nós não fazemos o que é para ser feito. Nós não inquieta Satanás se nós não orar, se nós não buscar, se nós não estiver revestido para onde Deus me enviar. Eu estiver pronto para orar pelos enfermos, estiver pronto para orar pelos demoniados. Se eu não estiver pronto, eu não vou inquietar Satanás. Eu vou servir muitas das vezes de chacotas para que tenha acontecido nos nossos dias. Obreiros sendo envergonhados, igrejas sendo envergonhadas. Por quê? Porque não fazem mais o que Deus está. Glória a Deus. Não obedecem mais. Por que nós não vemos milagres na igreja? A igreja está como Deus ordenou que estivesse. Não, irmãos, o povo só está ocupando lugar na igreja.
não estão mais com o coração voltado para Cristo. Tudo atrai, menos a oração. Tudo eles querem, menos obedecer. Glória a Deus. Como que Deus vai operar desse jeito? Satanás zomba de muitas vidas, de muitos lares, de muitas famílias, de muitas igrejas. Por quê? Porque não querem obedecer mais. Porque não querem viver, não querem pagar mais preço. Não paga mais o preço de oração. Tudo, irmãos, hoje está no comodismo. É tudo quando eu necessitar. Não é mais como Deus quer que eu faça. Eu não tenho mais madrugadas inteiras diante de Deus. Eu muito menos pegar a Bíblia para eu ler a Bíblia. Há jejum, mas há uma dificuldade tão grande para eu abrir uma hora de jejum que quero. Não é assim. Se nós não mudarmos, se nós não obedecermos a palavra de Deus, nós vamos ser sempre motivo para outros zombarem de nós. Nós vamos ser sempre motivo para outros nos apontar e dizer: olha lá, aquele irmão não tem autoridade para orar por ninguém. Aquela irmã abre a boca para louvar e não louva o Deus desse porque ela não busca. Será, irmãos, que nós vamos ser sempre taxados dessa maneira? Não, igreja. E faz dias que Deus está falando conosco. Meia hora para nós orarmos hoje na igreja, irmãos, está sendo um peso, parece que é uma eternidade. Não, irmãos, meia hora de oração para nós que é obreiro da casa do Senhor, irmãos, isso é em segundos. Você sabe por que parece uma eternidade para pregar, para abrir o culto, para poder, irmãos, orar meia hora? É porque não mora em casa, não vem querer enganar a igreja. Nós precisamos, irmãos, nos ponhar diante do Senhor. Nós precisamos nos descer mais um pouco, nós somos irmãos. Quanto tempo nós estamos na igreja? Nós não viemos ontem para a igreja. Não aceitamos Jesus ontem. Não. Será que em vez de nós, irmãos, aprimorar aquilo que Deus colocou para nós fazer, nós vamos regredir? Se estamos regredindo é porque nós estamos praticando. Eu não estou aqui, irmãos, eu vim aqui com a palavra para poder corrigir alguém, não. Mas eu não posso levar para casa que Jesus me coloca no coração para eu entregar para a igreja. Glória a Deus, Senhor. Quando Pedro, irmãos, estava ali preso, tinha 2 soldados, irmãos, que guardavam a porta da onde ele estava mais para o lado de dentro. Pedro estava ali, irmãos, com os pés e as mãos, preso não por cordas, não, mas por correntes, por cadeias que a Bíblia chama. Por que Satanás apertava tanto com Pedro? Porque sabia que quando Pedro saísse dali, a igreja ia crescer. Por quê, pastor? Porque no momento, irmãos, que lançaram Pedro na prisão, com o intuito de matar ele, igual matou a Tiago, de apresentar a Pedro na praça e decapitar Pedro como fez com Tiago. Era o intuito deles. Porque a Bíblia está dizendo que prenderam ele nos dias da festa do pão asmo. No dia da comemoração da santidade do Senhor. E quando prenderam a Pedro na igreja disse: então vamos orar. Os irmãos se reuniram e foram orar. E foram buscar a face do Senhor. Pedro estava na prisão. Eu acredito que Pedro orou sim lá dentro, pedindo a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Se é para eu morrer, é um prazer morrer pelo Evangelho. Eu duvido, irmãos, que hoje, Glória a Deus, se der Senhor. uma tentação sobre a tua casa, sobre você, se você tem coragem de dizer da mesma forma que eles disseram: morrer para Cristo, morrer em Cristo é um prazer, morrer pelo Evangelho é um prazer. Eu duvido que hoje você diria desta forma. Se você não iria pedir misericórdia: Senhor, não deixa, Senhor, não.
momento em que ele partisse daqui, ele se encontraria com o Rei da Glória. Glória a Deus, Senhor. Quando ali, ele estava, Pedro, a Bíblia está dizendo que Pedro tirou a capa que estava sobre ele, certamente colocaram no canto. Pedro tirou a sandália que estava nos pés, certamente colocou no canto. Prova para mim, pastor, não está dizendo desse jeito. Por que quando o anjo chega, manda Pedro pôr a capa nas costas e calçar a sandália e amarrar? O que a Bíblia está dizendo sobre isso? A igreja está orando ao Senhor. Pedro está ali, nós cercado por 2 soldados a parte de dentro e 14 para a parte de fora. E Pedro está tão preocupado que ele deita e dorme. O que é isso? É confiança no Deus que ele servia. É confiar. O que é confiar? É se entregar mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dor. É se obedecer. Hoje está uma dificuldade tão grande para obedecer o que Deus fala. Ah, é porque o pastor fala, é porque a Caimã fala. Não, irmãos. Se você não crê no que é pregado dentro da igreja, está perdendo tempo estar na igreja. Então nós temos que estar com o nosso coração lá na nossa casa, obedecendo o que eu preguei, o que foi pregado na igreja. Se eu não obedecer lá em casa, e eu vim para a igreja na próxima mensagem, eu vou estar perdendo tempo. Mas uma vez eu vou sair da igreja como ímpio. Eu vou sair da igreja como pessoas surdas, porque lá em casa eu não obedeço. Eu faço como eu quero. Mas está chegando o momento da diferença. Não pensa você que vai fazer da forma que você quer, que você deseja, que você desobedece, e ainda vai poder ver o rei. Não, mas é Bíblia, não sou eu. E quando a igreja está orando, a Bíblia está dizendo, irmãos, que veio um anjo até Pedro. E quando o anjo chega, o anjo desperta Pedro. E na mesma hora, as correntes das mãos e dos pés de Pedro caem no chão. O que o anjo fala para Pedro? Pedro, cinge os teus lombos com a capa. Pedro, não deixa a autoridade que está em você sair. Pedro, não deixa essa autoridade que Deus colocou sobre ti para trás. Não, Pedro. Ela é primeiro. Calça, Pedro, as sandálias que você tirou dos pés. Calça, Pedro, a sandália do Evangelho. Mas amarra bem, Pedro, essa sandália. Porque essa sandália não pode ficar de qualquer jeito, não. Se você estiver andando, ela sai do teu pé, porque você está pensando em desviar. É porque você está pensando em deixar o Evangelho. E Pedro foi obedecendo, e quando Pedro obedece, a primeira porta se abre. E a Bíblia está dizendo para mim e para você, se você quiser e tiver curiosidade, eu quis de ler mais para frente, você vai ver onde Pedro ainda, o anjo tocando e falando com Pedro, Pedro ainda fica esperando uma visão. Era tão grande o poder, a misericórdia, o amor e a compaixão de Deus para com Pedro. E Pedro ainda esperando a visão, e as portas se abrem. Os soldados, irmãos, estão ali cuidando, ninguém vê Pedro sair. E quando chega na última porta, que é a porta de ferro, a porta se abre, que sai a porta que sai para a cidade. E Pedro sai junto com o anjo. Depois de uma distância que eles andaram, o anjo se aparta de Pedro. E aí Pedro volta em si. A Bíblia está dizendo. E Pedro enxerga que era um anjo que estava com ele. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes nós perdemos bênçãos das mãos do Senhor. É por falta de obedecer. Deus muitas das vezes envia anjos para falar com você. Deus muitas das vezes usa pessoas para falar com você. E você não obedece, você não crê, você duvida, e você só quer saber de desobedecer a Cristo. Como que você quer milagre? Como que você quer que Deus cumpra a promessa, que Deus cumpra aquilo que falou sobre a sua casa? Glória a Deus, aleluia.
pensa eu que Deus tem que não tem. Deus tem compromisso daqueles que ouvem e obedecem, daqueles que dizem: Senhor, estou aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui para obedecer. Senhor, eu estou aqui, Senhor, para fazer. Eu sei que vai doer, Senhor, mas eu estou aqui. Não adianta, irmãos, nós pensarmos que é de qualquer forma para servir a Cristo. Não. Não pensamos nós, irmãos, que nós vamos viver como queremos, sem ser o querer de Deus, e vai acontecer o que Deus prometeu. Não pensa. Porque a Bíblia está dizendo que Deus tem compromisso com aqueles que ouvem e obedecem a palavra. Por que a palavra? Porque a palavra é Deus. No princípio era o verbo se fez carne. No princípio era a palavra, mas a palavra se fez carne e habitou entre os vossos. Glória a Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta, irmãos, viver de qualquer maneira e querer que Deus faz. Não faz. Você vai ser surpreendido no momento em que Deus, você quer botar Deus, Senhor, mas o Senhor falou que ia tocar, que ia fazer. Jesus vai dizer: está ficando, tem paz comigo. Por quê? Porque vivia uma vida desobedecendo. Porque vivia uma vida, irmãos, dentro da igreja, mas teimando com Deus. Por que Deus vai obedecer, vai cumprir as promessas dele na minha e na sua vida? Não é assim. As coisas de Deus não é de qualquer forma. As coisas de Deus, irmãos, não é brincadeira para ninguém. Se você pensa em estar brincando com Deus, se engana. Não, Deus está observando. É que muitas das vezes Deus está no silêncio e a pessoa acha que Deus está se agradando. Não está. Ele está observando. No momento certo, você vai ser surpreendido. Por que muitas das vezes, irmãos, estão tão perto da bênção chegar e nós alcançamos a bênção? E quando vê, nós estamos no meio de uma grande peleja. Glória a Deus. Porque quando estava chegando a bênção, você desobedeceu. O pai não abençoa o filho se o filho for desobediente. Não. Não é deste jeito. Por que nós corrigimos os nossos filhos e as coisas não é como eles querem? Porque a minha Bíblia e a tua Bíblia está dizendo que é o filho que tem que obedecer ao pai. Então por que nós queremos bênçãos de Jesus se nós não obedecemos a Ele? Se nós não vivemos como é para viver para Ele? Não, igreja. Nós estamos em poucos números. Hoje, olha o ciclo de oração, se nós formos olhar para Ele, se perdendo no mínimo tão simples. Por quê? Porque o coração não veio para agora. Não. Porque que nós chegamos na igreja, vimos ocupar o lugar, ouvi o pastor pregar, irmão pregar, mas eu só vim ocupar o lugar. Sendo eu que tenho palavra, que Deus me levantou como obreiro, que Deus me levantou para fazer a obra, e eu não tenho nada para oferecer para a igreja. Não, irmãos, não é assim. Não é porque você veio ocupar lugar, você não veio ao Senhor. Se nós não mudarmos, irmãos, se nós não mudarmos, passar a obedecer a Jesus, nós vamos perder tempo, sabe por quê? Porque naquele grande dia, irmãos, nós vamos ser apartados. A Bíblia está falando que é apartado como bodes no meio das ovelhas. As ovelhas vão estar do lado direito, e o Senhor vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, possuí em herança aquilo que foi guardado para vós desde a fundação do céu. E vai estender as mãos para o outro lado. E vai dizer: lançai no fogo eterno. Isso, irmãos, a Bíblia não está pregando só para ímpios, não. A Bíblia está pregando para pessoas que estão dentro da igreja. Para pessoas que foram chamadas para fazer a diferença. Que vergonha vai ser para muitos cristãos estar no meio dos bodes. Que vergonha vai ser para muitos pastores, para muitos obreiros, obreiras da casa do Senhor, estar lá no meio dos bodes. E eu vi a palavra do Senhor dizendo aos anjos: matai, irmão, e lançar no fogo, que foi preparado para Satanás e seus anjos. Não foi preparado para o homem. Mas o homem, por não obedecer a Cristo, para não viver para Cristo, vai também largar este fogo. Não é assim, igreja. Ou nós mudamos, deixamos a velha pessoa que xinga, que se levanta, que fala mal, que chega na roda dos escarnecedores, que passa o dia todo no seu
a Deus, Senhor. Tem tempo o dia todo para ensaiar algo para Deus, mas esqueceu de ensaiar, esqueceu de preparar. Quando oferece a oportunidade, será que Jesus se agrada de nós dessa forma? Será que Deus se agrada, irmãos, de nós vivemos desta maneira? Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos. Jesus está falando a parte daquilo que não presta. Mas você passa o dia todo no celular. Eu tenho certeza que nem 1% do que é de Cristo enxerga. Mas tudo que os outros postam, tudo que os outros mandam, está vendo. Não é corrido o tempo para mim. Não tirou o tempinho para dizer, Senhor, esse tempo é teu, Senhor. Como que nós, irmãos, queremos que Deus faça a nossa vida? Como que nós queremos ser sal desta forma? Como que nós queremos ser luz desta maneira? Não, irmãos. Porque que muitos estão se perdendo, estão voltando para trás, depois ficam, não tem força. Não é que não tem força para voltar. É porque ele tomou vergonha na cara. Não tomou posição e disse, Senhor, eu quero. Não, quando irmãos fazer algo para Deus é difícil, mas irmãos, o prato que Satanás oferece, não importa o tamanho, pega. Ai, depois eu não tenho força. Não é força, é vergonha. Precisamos ter vergonha, irmãos, se nós queremos realmente salvação. Glória a Deus, aleluia. Talvez você está dizendo, o pastor está descarregando a igreja. Pode fazer uma prova com Deus do que eu estou ministrando. Eu não saí de casa, irmãos, para querer ofender alguém, não. Glória a Deus. Eu tenho certeza que diante de Deus eu não estou ofendendo. É a palavra de Deus. Você sabe por que muitas das vezes nós nos sentimos ofendidos? É porque a palavra está se encaixando sobre nós. A palavra está vindo como uma luva para nós. E a verdade, muitas das vezes, dói. É difícil. Não quero. Mas errar e falhar com Deus todo momento. Glória a Deus. Você está aproximando. Quantas pessoas você conhecia que hoje, nos nossos dias, hoje é primeiro, o último mês do ano, que não está mais no seu meio? Do nada a pessoa estava bem, de repente vê a notícia, desceu à sepultura, ou está preso, ou está numa cama de enfermidade. É porque está acontecendo lá. Mas quando acontecer perto, você vai abrir os olhos, talvez vai ser tarde. Deus tem suas maneiras de fazer sobre as nossas vidas. E ele só fica observando. Se nós não obedecemos o pastor, se nós não obedecemos o homem que foi usado por Deus para falar, para despertar, como que vamos obedecer a Cristo, não Deus? Por que, irmãos, Deus fez a diferença na vida desses discípulos? Por que, irmãos, quando os discípulos escolheram Matias para entrar no lugar de Judas, o Senhor disse, não, Matias não. Porque foi escolhido pelos homens. Jesus disse, eu já tenho alguém para colocar no lugar. Encontrou com ele no caminho de Damasco. E Jesus não pegou um qualquer. Jesus pegou o pior cara, o pior homem que tinha dentro de Jerusalém. Porque era um cara conhecedor de todas as leis, mas só fazia o mal. Matava, prendia crianças, mulheres. Paulo matou, ordenou a morte de muitos. Mas no momento em que ele teve um encontro com Jesus, ele disse, Senhor, és meu. Paulo, irmãos, ele ficou 3 dias em jejum, se lamentando pelo que ele era. Mas quando Ananias pôs a mão sobre a cabeça dele, e que Deus abriu os olhos de Paulo, ele disse, eu quero ser batizado. Eu vou anunciar o Evangelho. A igreja tentou ofuscar Paulo por 5 anos. Mas enquanto a igreja não dava crédito a Paulo, Paulo estava pregando e ganhando almas para Cristo.
obedece a Deus. O pai não vai usar filho rebelde. Não. Vai chegar um momento, irmãos, que eu já vi. Se eu falar da pessoa, a maioria dos irmãos aqui conhece. Mas teve uma pessoa que brincou tanto com Deus, e eu estava nesse ponto que aconteceu isso. E ela tomou a oportunidade dela e começou a dizer que estava no Espírito. E ela dizia: vai acontecer algo aqui esta noite, vai acontecer. Quando ela abriu a boca, Deus deu uma crise de tosse nela. Ela não entrou. Nada. Deus não fazia isso, não. Porque ele foi brincando com Deus. Tenha seu tempo para Deus. Se for louvar, inchar, se prepara, não vem oferecer de qualquer forma, não. Dizendo que é para Deus. Sabe por que é para Deus? Lá tem pessoas que chegam na igreja, não ensaiou, não preparou, e dizem: ah, irmãos, eu não ensaiei, eu não preparei, mas é para Deus. Quer dizer que se fosse cantar uma festa mundana, ia ensaiar para não errar nas horas dos homens, mas como que é para Deus, é de qualquer forma. Não, irmãos, não é assim. Nós, pastores, é melhor não dizer: olha, pastor, hoje não, eu passo a minha oportunidade para outro orar, abrir um culto. Não, você não vai negar a sua oportunidade quando eu lhe der. Mas se eu não estou preparado para estar atrás do altar, melhor que eu passe a oportunidade para quem esteja. Mas nós temos que mudar, irmãos. Nós estamos se arrastando há quantos anos? Não, irmãos, não é assim. Ou nós vamos viver para Cristo, ou vamos ser surpreendidos por Cristo. Começa no seu lar a obedecer o que Deus entrega na igreja. Começa na sua casa. Deus falou assim: vai doer, mas eu vou fazer assim. Não pense em nós, irmãos, que vamos fazer de qualquer forma e vamos agradar a Cristo. Não é isso. Então que Deus tenha abençoado a tua vida a partir de hoje. Você vai tomar uma posição de servo e de serva do Senhor. Glória a Deus, Glória a Deus, Senhor.